Graça e paz, nesse dia 22, nessa terça-feira, glória a Deus por essa data maravilhosa, onde aqui Deus nos ensina a ser felizes e sem temor do mal. Glória a Deus por mais um dia, você hoje aqui, nessa terça-feira, é o milagre de Deus, já aqui, novo céu e nova terra, onde você que chegou até Deus. Deus chegou até você e diz para você nesta manhã que Ele é o teu pastor e nada te faltará, graças a Deus. Tudo já mudou para mim no dia que eu conheci o meu pastor, que para mim falou: tenha essa fé que tudo eu já te dei. Passei pela cruz, eu tudo consumei, te dei novo céu, nova terra, pra você eu conquistei. Não existe mais um vazio dentro de você, tudo velho pra você já passou. Hoje é tempo de voltar ao primeiro amor. Tudo já mudou pra mim no dia em que eu conheci o meu pastor, que pra mim falou. Deus é espírito e verdade, e onde ele habita deve haver liberdade. Por quê? Para a liberdade, Jesus Cristo nos libertou. Não vivamos mais em jugo de escravidão, como fala Gálatas capítulo 5, versículo 1. Amado irmão, um grande dia para nós, nessa terça-feira. Meu amado, quando aqui eu falo, a graça é um favor imerecido, o evangelho, verdadeiro, boas novas, que Deus deu ao apóstolo Paulo, não deu a Pedro, não deu a Tiago, não deu a João, não deu a nenhum apóstolo, nenhum profeta antes da cruz. Ele deu ao apóstolo Paulo para discernir, para desvendar o mistério que outrora estava oculto e hoje, no século XXI, revelado aos nossos corações. Então nós chegamos até Deus quando nós ouvimos a verdade de Deus, quando nós ouvimos que Ele está dentro de cada coração, onde Ele é o amor, onde Ele é o perdão. Então, para mim aqui mencionar a palavra de Deus de verdade, eu tenho que aqui buscar os versículos, o texto e o contexto, e passar para você ler e você entender. Quando eu aqui menciono Mateus 10,5, quando Jesus de Nazaré, que estava no corpo de carne, filho do homem, chama os 12, para seguir ali as ovelhas de Israel, que estava perdida na casa de Israel, e disse para eles, para que eles expulsassem o demônio enfermo, mas não desse rumo ao gentio, porque ao gentio teria um apóstolo, que ele levantaria, que seria o apóstolo Paulo, Atos, capítulo 26, versículo 18. Então, Paulo foi um apóstolo, Deus mencionou lá, na ressurreição e na vida, para que aqui viesse ensinar essas igrejas. Atos 26, 18 e 2 Coríntios. 2 Coríntios 12, versículo 1 em diante, ali você vai entender que Paulo foi separado para o Evangelho. Ele foi ministro e apóstolo e mestre. Para o Evangelho é o gentio, porque o gentio não tinha vida em Jesus Cristo. Quando ele morre e ressuscita, ele traz vida para a igreja, como ele falou no versículo de João: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Então Deus separou Paulo para o ministério do Espírito. Quando você vai ler Romanos capítulo 1, versículo 1, ali é uma referência. Quando você vai ler Romanos capítulo 2, 16, no dia em que Deus julgar em Cristo Jesus o segredo dos homens, em conformidade com o meu evangelho. Então Paulo tinha o evangelho para ele. Gálatas 2, do 5 a 8, ali Deus separa, já o Espírito de Deus, o Santo Espírito que veio e chamou Paulo, pela sua graça, para que hoje nós possamos entender que nós fomos salvos pela graça. 2, 5 a 8 Gálatas, Deus separou João, Tiago e Pedro para a circuncisão, para a lei de Moisés, e Paulo para a incircuncisão depois da cruz, Paulo para o gentio. Então ali foi separado, aqueles que iriam aos judeus
como ele chamou 10:5 de Mateus. Mas quando você lê Mateus, Mateus não é boas novas. Ali está se cumprindo a Escritura. Lucas 24:44. E Paulo completa em 1:24-25 de Colossenses. Então tudo já foi realizado. Então ele colocou dentro de nós um espírito, nesse corpo aqui, que é de barro, que vai quebrar, como ele mencionou, segundo Coríntios 4:7. Então, tendo aqui esse espírito dentro de nós aqui discernimos a palavra em espírito e verdade. Então, o homem espiritual, ele tem essa capacidade de discernir a palavra de Deus. É discernir a palavra, não é julgar a igreja, tá? O julgamento já foi na cruz. Ali foi julgado os judeus, né? Aqueles que eram os ímpios pagaram uma sentença, como fala Malaquias capítulo 1, versículo 1. A sentença foi para eles e o juízo para eles. A tradição deles, Jesus tirou deles e trouxe para nós, né, um vivo e novo caminho, porque o véu foi rasgado de alto a baixo e você hoje tem acesso a Deus, que é Hebreus, capítulo 10, versículo 20. Então, você entendendo isso aqui, quando você vai ler Hebreus, Romanos, as 14 cartas que Deus deu para o apóstolo Paulo, né, ele já é um mistério que você vai desvendar. Mas se você não entrar ali, você não entrou pela porta. Você não conseguiu encontrar Deus. Aonde? Dentro de você. Onde ele fez de você uma igreja gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha e sem defeito. Você é o templo do Espírito Santo. Você é o santuário de Deus. Como você vai ler. Efésios 5, 6 e 7. Ali você foi feito a igreja dele. Onde ele falou, eu não habito em santuário feito com mãos humanas. Porque ele entraria dentro do teu coração, como Espírito de verdade, e traria para você o amor e perdão, e você amaria ele primeiro, e depois o seu próximo em segundo lugar. Muitos não fazem isso, por quê? Não entraram pela porta. Então veja bem como você chegou até Deus. Depois dessas mensagens que eu mencionei, que o Espírito Santo viria, né, da cruz para cá, ele foi derramado aos corações. Você vai ler isso em Atos 2:1, Atos é um livro histórico, né? Quando Deus chama Paulo, já lá em Atos, né, 26:18, já está começando ali o Evangelho, que são boas novas, aquilo que Isaías falou lá, profetizou. Isaías 61, Isaías 61 em diante, do 1 em diante, você vai ver que ali são boas novas. Então ele concedeu para nós aqui no século XXI, novo céu e nova terra, porque no céu não vai entrar carne. O céu já é aqui, na tua casa, no mercado, no teu carro, na tua escola, onde você trabalha. Novo céu e nova terra, porque você tem uma postura, uma conduta de um cristão sábio, que sabe discernir a palavra de Deus, como eu falei aqui. 1 Coríntios, capítulo 2, 12, 13, 14, 15, 16. No 16, ele nos deu a mente de Cristo. Para quê? Para discernir a palavra em espírito e em verdade. Então aqui você chegou até Deus, você que ouve o Evangelho, você que entendeu a graça de Deus, você que nasceu de novo da água do Espírito, como diz João 3,5, como diz Romanos, versículo 3 e 4. Então aqui, Hebreus, capítulo 9. O Hebreus 9, 17 em diante. Hebreus 9, não, minto, peraí, vamos lá. Hebreus 7, capítulo 7, versículo 17. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. 18. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, a ordenança da carne, a lei de Moisés. Isso aí foi desfeito, porque viria uma segunda aliança, a primeira aliança teve que sair do meio. Por isso que Ageu 2,9 disse, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Você anota, Ageu 2,9, está escrito lá. E Hebreus capítulo 10, versículo 9 em diante, ele falou, temos que remover o primeiro, a lei de Moisés, para estabelecer o segundo em nossas vidas. Agora, muitos pastores debaixo da lei vão dizer que tem que remover a cachaça, o cigarro, o carnaval, o futebol, a roupa, né? Você anda sem camisa, você anda de bermuda, você tem que andar como um cristão de verdade. Não, o cristão de verdade é aquele que guardou no coração o amor e o perdão, é aquele que perdoa o seu próximo, é aquele que anda 1000 milhas com ele, é aquele que ama a Deus primeiro, é aquele que ama o seu próximo como a ti mesmo. Esse é o cristão verdadeiro. Então aqui, você vai ler, né, no 18, portanto,
por um lado, se revoga a anterior aliança. Ela foi revogada, né? Por causa da sua fraqueza e inutidade. A lei de Moisés era fraca, era pobre, e teve que sair do meio para que a graça viesse. E nós entendêssemos aqui que é pela graça a salvação, né? A consagração é pela graça, a predestinação é pela graça. Tudo é pela graça. Você é um eleito, um escolhido, um separado pela graça. Por quê? Não merecíamos, ele nos deu. E aqui estamos, 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus. Se nós chegamos a Deus, chegamos aonde? Na casa dele, no nosso coração, onde aqui eu moro, eu tenho esse amor, eu tenho esse perdão, para passar para você um evangelho de segurança, de paz, de alegria, de amor, de perdão dentro de um coração. Por quê? A graça nos fora revelada. Toda ela. Por quê? Toda a Bíblia virou uma história. Porque isso aqui se completou no primeiro século, para que depois viesse os próximos séculos, e nós aqui, através do apóstolo Paulo, que nos concede essa abertura de porta, e nós entramos pela porta. Ele falou, eu sou a porta, você entrou por essa porta, você sentou. E aqui Deus te alimenta com esse lindo e verdadeiro amor. Espero que você tenha entendido e receba no coração esse grande amor de Cristo e esse grande perdão. Se eu demorasse e não entendesse a palavra do Senhor, estaria em trevas, não veria esse amor. Eu não penso mais em nada, Cristo Jesus já mora no meu coração. Esse lindo amor, esse lindo perdão, mas que vontade de falar palavras espirituais gravadas no meu coração. Eu só falo palavras doces que você pode entender. A boca fala, tudo aqui de um coração está cheio, mas é de amor por você. Então, meu amado irmão, Cristo não entrou em santuário, fez mãos humanas, como fala Hebreus 9, 23, 24. Ele ali, em espírito de verdade, já fala que ele não entrou. Paulo já escreveu ali, não entrou. Por quê? 17, 24 ele falou, eu não habito em santuário feito de mãos humanas, e nem sou servido por mãos humanas, como na Santa Ceia hoje aqui, no século 21, as pessoas servem ali, a igreja, né? Que não é igreja, ali é um templo, que os homens fizeram com as próprias mãos, e ali você é obrigado a congregar. Não, aqui no coração você congrega, noite e dia, de noite, todo instante, porque Deus é contigo, não te deixa, não te abandona. Espero que você tenha entendido e tenha compreendido que Deus jamais vai te deixar e jamais vai te abandonar. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Tenha um bom dia, de maneira poderosa. Você é rico, você é próspero, você é uma bênção de Deus aqui nessa terra. Eu creio, recebo e tomo posse. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor.